19h05, vamos começar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos iniciar agora. Eu só preciso. Beleza. Boa noite, Deusinho. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Está na nossa hora. Vamos começar. André, maravilha, tudo certo. Qualquer coisa agora, fala comigo no áudio mesmo. Aqui pelo Meet, por favor. Porque agora eu vou dar uma desligada do telefone e vou desativar aqui a notificação também, que esse negócio está me perturbando. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp aí, só para eu ver se silenciou esse negócio. Qualquer coisa, uma letra só. Perfeito, obrigado. Então vamos começar. Aí eu queria começar na hora e atrasou já. Mas tá bom. 19h07, vamos iniciar. Agora nós vamos iniciar o nosso estudo de física, o estudo de mecânica. Mecânica é essencialmente o estudo do movimento. E nós vamos começar compreendendo o conceito de velocidade, que é algo que nós temos muito contato no nosso dia a dia, nos veículos, em quase tudo que a gente acaba mudando de posição tem no nosso dia a dia a ideia de velocidade. Mas para estudar física, a gente precisa de algumas ferramentas matemáticas. A primeira delas é um sistema de coordenadas. Então imaginem que essa linha reta é uma rua. Nós vamos estudar o movimento retilíneo. Então, MR, movimento retilíneo. André, depois tem que ver retilíneo. Tem que ver, a caneta tá meio capenga ainda. Mas vamos assim mesmo, tudo torto. Então é um movimento que acontece em uma trajetória que é uma linha reta. Então imaginem que isso aqui é uma rua. Vou dar um minutinho para quem quiser. Pegue uma régua, um papel, lápis, caneta, uma régua se tiver, e algum objeto para representar uma pessoa, para representar. Se tiver um bonequinho, pode ser um bonequinho, um feijão, qualquer coisa. Peguem aí e quem está no Meet, dá um ok para mim, por gentileza. Diz, ó, já peguei. Peço desculpas, eu tava corrigindo umas coisinhas aqui do Meet, meu microfone ficou mutado. Não, sem problema, fique em paz. Pode deixar ele mutado de novo. Peguem aí, por gentileza, papel, lápis e, se tiver, uma régua. Perfeito. Então nós vamos fazer o seguinte: desenha uma linha reta, um segmento de reta, e alinha a régua aí com esse segmento de reta.
Vou tentar fazer um desenho disso aqui. Então a linha desenhada aqui em azul. Aí deixa alinhadinho. Eita. Alinhadinho aí a régua. Aí tem o 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Vamos colocar o nosso objeto, que vai representar uma pessoa. Então, aqui representa uma rua. E essas marcações aqui, uma distância em metros. E o objeto que você escolheu representa uma pessoa, um feijão, um bonequinho, o que você tiver. Então, coloca o bonequinho aqui na posição 1, por favor. E agora, a gente vai responder a seguinte pergunta. Alguém, uma outra pessoa, o nosso bonequinho aqui é o Alípio. E o Júlio está perguntando para nós: onde está o Alípio? O Júlio sabe que o Alípio está nessa rua, só que ele não sabe em que ponto da rua o Alípio está. Mas o Júlio sabe também que nessa rua tem uma marcação, onde cada pontinho está distante do outro 1 metro. E que tem um pontinho lá muito especial que é onde começa, é o 0. Então o Júlio nos pergunta: onde está o Alípio? Aí nós respondemos assim: está na posição 1 metro. Então agora o Júlio, mesmo sem ver o Alípio, ele sabe onde o Alípio está na rua. Porque ele sabe que tem uma marcação lá na rua, que essa marcação está sendo representada pela nossa régua. É lógico que a régua está a separação em centímetros, mas nós estamos usando a régua para imaginar, né, uma situação na rua e que cada numerinho desse aqui representa metros. Então é 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim sucessivamente. E nós utilizamos isso também nas estradas. Tem lá o quilômetro 45 da rodovia Presidente Castelo Branco. Então tem um ponto lá que tem uma plaquinha do lado da rodovia, que é o quilômetro 0. E aí começa, passou 1 quilômetro e tem uma outra plaquinha, quilômetro 1. Passou mais 1 quilômetro, quilômetro 2. Então, você sabe que se a pessoa está no quilômetro 45, ela está a 45 quilômetros do ponto inicial. Então, essa numeração, esses números, eles são ferramentas que nós utilizamos para saber posição, para poder dizer a posição de algo em uma trajetória, em um percurso a ser percorrido. Então, essa é a primeira ideia. Só que fica muito trabalhoso expressar essa ideia em frase. Então, nós representamos isso
de uma forma simbólica. Nós usamos a letra S, obviamente, de posição, e colocamos assim, S igual a 1. E se já está previamente estabelecido que a nossa unidade de medida é em metros, nós já sabemos que ele está na posição a 1 metro da posição marcada com 0. Só que não é bom, ainda que a gente saiba que seja em metros, não é bom isso. Física é essencial sempre colocar a unidade, ainda que seja redundante. Então nós escrevemos S igual 1m. Então significa que ele está na posição 1 metro. 1 metro da onde? Da posição que está marcada com 0, que nós chamamos isso de origem. É só o nome que nós damos para esse ponto, onde está o 0. É a nossa origem do sistema de coordenadas. E o que é o sistema de coordenadas? É justamente a escolha de um ponto para ser a origem, a escolha de uma unidade de medida e a marcação a cada uma unidade dessa medida com os valores que representam as distâncias. Então, a 1 metro de distância está o ponto que representa a posição 1, a 2 metros 2 e assim sucessivamente. E não só unidades inteiras. A partir da unidade de medida, podemos colocar meio, 0,1, qualquer número real, qualquer medida que quisermos. Então, essa é a primeira dificuldade que surge para muita gente. A pessoa vê lá, S igual a 1 metro. O que é isso? É isso. Tem um ponto. Aqui nós estamos estudando o movimento retilíneo. Então, na reta é escolhido um ponto. Alguém escolhe esse ponto. A pessoa que vai pintar os números escolhe esse ponto. Então, esse ponto, coloca lá 0. É a origem do sistema de coordenadas. Escolhe uma unidade de medida, que no caso nós estamos escolhendo metros. No caso da rodovia, é escolhido quilômetro. Então, você escolhe a unidade de medida de acordo com a sua necessidade. Na régua, se nós imaginarmos uma formiga caminhando sobre a linha que nós desenhamos, aí fica mais adequado usar justamente o centímetro mesmo. Então escolha uma unidade de medida e a partir dessa unidade nós marcamos os números. Então o primeiro número, o número 1, vou manter o nosso contexto aqui da rua, então é o quê? 1 metro. 1 metro do quê? De distância do ponto escolhido como origem. Depois andou mais 1, 2, o quê? 2 metros de distância do ponto escolhido como origem. E para simplificar, nós representamos assim, ó, S igual a 1 metro para dizer, no caso aqui, a posição do nosso personagem Alípio. Essa é a ideia. E eu fiz até uma brincadeirinha aqui, falei S, obviamente, de posição, mas vem do inglês, que é space, por isso que é S. Mas a ideia é posição. Agora, nos interessa analisar, estudar o movimento. Então, o Alípio estava, inicialmente, quando nós começamos a observar o movimento dele. Então, começamos a observar o Alípio, ele estava na posição 1 metro. E aí ele se movimentou, e eu vou até colocar de outra cor aqui. Ele não cresceu não, aqui o meu desenho ficou meio ruim, era para ser o mesmo desenho. Ele chegou na posição 3 metros. Saiu da posição 1, chegou na posição 3. E para expressar isso, que ele estava inicialmente na posição 1, nós acrescentamos um índice no símbolo da grandeza, posição. Então o símbolo é S. E para indicar
que essa posição é do início da nossa observação, nós colocamos um 0 como índice. S0. E nós lemos isso como posição inicial. Posição inicial. Então, aqui agora, nesse nosso estudo, como essa posição dele, 1 metro, é no início da observação, nós acrescentamos esse índice, S0, posição inicial, a posição inicial do Alípio, 1 metro. E ele mudou de posição, foi para a posição 3, a posição que ele alcançou no fim, que nós geralmente chamamos de posição final, nós representamos apenas por S. Então, a posição final, 3 metros. Saiu da posição 1, chegou na posição 3. O que ele fez no meio do caminho? Se ele primeiro veio para trás, se ele foi até o 2, sentou, deitou, voltou para o meio. O que ele fez eu não sei. A informação que eu tenho é só que ele saiu da posição 1 e chegou na posição 3. Mudou a posição. E quando tem mudança de posição, nós temos o conceito de movimento. Aí entram umas questões conceituais um pouco elaboradas, como referência, porque movimento é sempre em relação à referência, mas a gente discute isso em um outro momento. Então, movimento em relação aqui à posição inicial. Então, ele estava em uma posição em relação à posição inicial, e depois de algum tempo, ele estava em outra posição. Então, quando tem mudança de posição, tem movimento. Se não tem mudança de posição, tem repouso. Estes símbolos podem ser diferentes. Tem autor que usa diferente. Por exemplo, tem autor que representa a posição inicial com SI, de posição inicial. E a posição final, SF, de posição final. E ainda podem aparecer em alguns livros outros símbolos. Muitos símbolos. Mais comum, S0 e S, para posição inicial e posição final. E SI, SF, o que é mais utilizado. Mas podem ser encontrados outros símbolos. Geralmente no início do texto o autor diz, para a posição inicial eu vou usar tal símbolo, e para a posição final tal símbolo. Sempre isso é estabelecido em algum momento no início do texto. Padrão mesmo é S0 e S. O padrão mais utilizado. Então agora nós já sabemos que é movimento. E esse movimento, a gente nos interessa analisar em quanto tempo isso aconteceu. Da mesma forma, vamos imaginar que nesse experimento aqui, em que nós estávamos observando o Alípio andar sobre a rua, nós em algum momento ligamos o cronômetro. E quando nós observamos que o Alípio estava na posição 1, já tinha passado algum tempinho. O cronômetro estava marcando 2 segundos. O que aconteceu entre o instante em que eu acionei o cronômetro e o instante em que eu observei a posição do Alípio, não importa. Eu não sei e não importa. A única coisa que eu sei é, na hora que eu olhei para ele, eu vi ele estava lá na posição 1 e olhei para o cronômetro, no mesmo instante, estava lá marcando 2 segundos. Então esse instante em que que eu comecei a observar, não necessariamente é o instante em que o cronômetro começou a rolar, a gente chama de instante inicial. Tudo que é inicial vai ter um índice 0.
Então aqui, instante inicial. Aí, Duda, eu peço paciência para a senhora, que já domina muito desse conteúdo, né, que eu estou indo bem devagar, porque a aula é para começar do zero mesmo. Mas, mesmo para a senhora que já sabe, é interessante aprofundar. Esses detalhes vai te ajudar a aprofundar na compreensão dessas ideias, ainda que nada disso seja novo para ti. Então, esse é um instante inicial. Um instante inicial é um instante que estava sendo marcado no meu relógio, no meu cronômetro, quando eu comecei a observar. É um instante em que ele estava na posição inicial. E passados 4 segundos a partir do instante inicial, ou seja, quando o cronômetro estava marcando 6 segundos, é quando ele chegou na posição 3 metros, quando eu observei ele na posição 3 metros. Então, esse, o instante onde, o instante quando eu o observei na posição final, é chamado instante final. Então, sempre a análise vai ser inicial, final. Instante inicial, instante final. Posição inicial, posição final. E agora nós já estamos muito perto de chegar no conceito de velocidade. Para isso, a gente precisa de mais um conceito que é deslocamento. 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 Para quem conhece bem física, já sabe que eu estou passando por cima de muitos detalhes técnicos aqui. Tem a questão do vetor, tem a questão do escalar, mas neste primeiro momento, o objetivo é abordar o conteúdo da forma mais intuitiva possível, para criar uma imagem mental dos conceitos que estão sendo apresentados. Depois, aprofundar. E o deslocamento, ele é representado pelo símbolo delta S. Então esse símbolo é uma letra grega, esse triângulo, letra grega maiúscula delta. E geralmente em física nós lemos ele como variação. Delta S é variação. Variação do quê? Variação da posição. Variação da posição. E variação da posição é justamente o que nós chamamos de deslocamento. Tem um detalhe, que esse deslocamento é um vetor. Só estou falando no nome já para plantar a sementinha na mente de vocês. Mas, por enquanto, simplesmente basta sabermos que deslocamento é variação da posição. E isso é medido. Se ele saiu da posição 1, chegou na posição 3, de quanto é esse deslocamento? Ora, é 3 menos 1, que é justamente a distância do ponto de onde ele saiu até o ponto onde ele chegou. Se ele saiu do 1 para chegar no 3, ele andou 1 para chegar no 2, andou mais 1 para chegar no 3, andou 2. Só que eu não preciso fazer essa ideia de andar de 1 por 1, porque se ele sair do 12 e chegar no 495 fica muito difícil fazer, muito trabalhoso. Então, como eu calculo a distância do ponto de onde ele saiu até o ponto onde ele chegou? Efetuando a subtração do ponto onde ele chegou menos o ponto de onde ele saiu. 3 menos 1, 2 metros. Então, esse foi o deslocamento. Aí entra um conceito interessante, que aparece muito isso no vestibular, viu, Duda? Fique atenta. Que é
a distinção entre deslocamento e caminho percorrido, ou algumas vezes chamado espaço percorrido. Depois a gente vai alinhar bem direitinho com as referências bibliográficas da UEM, que é a que nós vamos seguir. E a diferença é a seguinte: conforme eu disse no início, eu sei que ele saiu da posição 1, chegou na posição 3. O que ele fez no meio do caminho eu não sei. Ou ainda que eu saiba, não estou considerando quando me interessa analisar o deslocamento. O deslocamento ele só se importa com duas informações: a posição de onde ele saiu e a posição de onde ele chegou. O que ele fez no meio do caminho não interessa. Agora, caminho percorrido é o tamanho do trajeto que ele percorreu. Então vamos imaginar que ele saiu do 1 e chegou no 3 direto. Saiu do 1, chegou no 3. O deslocamento é igual ao caminho percorrido, porque ele percorreu 2 metros e teve um deslocamento de 3 metros. Ou ele percorreu 2 metros e teve um deslocamento de 2 metros. Aí vem a armadilha lógica. O que muda da física para o nosso raciocínio diário. A pessoa fala, mas é óbvio. Se ele teve um deslocamento de 2 metros, é óbvio que ele percorreu 2 metros. E aí vem a primeira surpresa. Não. Nem sempre é assim. Mas como não? Se ele saiu do 1, chegou no 3, ele não percorreu 3? Não percorreu 2? Não necessariamente. Porque de quando eu comecei a observar até o fim da observação, entre um instante 2 e 6, ele pode ter saído do 1, ido até o 2, depois voltado até o meio, depois voltado para o 2, depois chegado no 2,5, depois voltado para o 2, depois finalmente caminhado até chegar no 3. Eu até esqueci tudo que eu falei que ele fez, mas é bem óbvio que o caminho que ele percorreu, tanto que ele andou, não é só 2. Porque ele foi do 1 pro 2, já andou 1. A hora que ele voltou meio, já foi 1,5. Na hora que ele voltou pro 2 de novo, já foi 2. Na hora que ele foi pro 2,5, já foi 2,5. Na hora que ele voltou pro 2, já foi 3. E na hora que ele foi pro 2,5, 3,5, na hora que ele chegou no 3, 4. Então, dessa situação que eu acabei de descrever agora, o deslocamento foi 2, porque ele saiu do 1, chegou no 3 e a distância do 3 para o 1 é 2. Mas o tanto que ele andou 4. Então essa é uma situação onde claramente o caminho percorrido é diferente do deslocamento. E isso é essencial. Tem muita questão teórica, muita pegadinha com relação a isso. Então essa é uma primeira distinção a ser feita e ter uma clareza. Deslocamento é só a relação entre posição final e posição inicial. Diferença, uma diferença vetorial, mas depois a gente entra nesse ponto. Vamos ter que avançar um pouquinho para chegar nisso. Mas é bom já colocar esses nomes na mente de vocês. Vetor, vetorial, ainda que alguém não saiba o que é, já vamos plantando a sementinha. Então, deslocamento, posição final menos posição inicial. E agora que nós sabemos o que é deslocamento, sabemos o que é posição, como nós descrevemos a posição. Então, para descrever a posição em um movimento que acontece numa trajetória que está dentro de uma reta, nós utilizamos um sistema de coordenadas da reta, que é construído quando escolhemos um ponto para ser a origem e uma unidade de medida, que é usando essa unidade de medida que nós vamos marcar os outros pontos. Então, o ponto que está a uma unidade de distância vai ser marcado com
o número 1. E aí tem um detalhe que a gente vai entrar daqui a pouco, que não é bem assim, tem mais uma informação, mas para não sobrecarregar, vamos deixar assim por enquanto. Então nós sabemos posição final, inicial, o que é, sabemos o que é a posição final, sabemos o que é o deslocamento. Deslocamento é a posição final menos a posição inicial, que é a distância do ponto de onde ele saiu até onde ele chegou. Que nesse caso aqui do nosso personagem Alípio, 3 menos 1, que é 2. Nós temos também o instante inicial, quando o instante que estava marcando no cronômetro, no relógio, quando iniciamos a observação. Então, o instante inicial, 2 segundos. E temos também um instante final, que é o instante quando observamos ele na posição final, que eu tinha colocado, se eu não engano, 6 segundos. E assim como tem o deslocamento, que é a distância de onde ele saiu para onde ele chegou, nos interessa também o intervalo de tempo, ΔT. A gente pode ler isso como sendo a variação do instante. Então ele saiu do instante inicial, que era 2, chegou no instante final, que era 6. Então a variação dos instantes, algumas pessoas leem como variação do tempo, eu não gosto muito desse termo, mas pode ser usado, é adequado. É um instante final menos um instante inicial. Ou seja, quanto tempo passou de quando eu iniciei a observação até quando eu encerrei a observação. E encerrei a observação é observei ele na posição final. Pode ser que ele tenha feito várias outras coisas e eu continue observando. Não quer dizer que acabou o experimento. E se encerrei a observação é esta observação da mudança de posição 1 até a posição 3. Então, o instante final é 6, o instante inicial 2, 6 menos 2, 4. Então ele sofreu, talvez seja um termo adequado, um deslocamento de 2 metros em um intervalo de tempo de 4 segundos. E quando nós relacionamos estas medidas, que surge a velocidade. A velocidade é uma medida que nos diz quão rápido a posição muda. O número que nós observamos no velocímetro do veículo, do carro, da bicicleta, da moto, de qualquer que seja o meio de transporte, ou até mesmo quando estamos correndo, se está sendo marcada a velocidade ali no aplicativo ou no relógio, no smartwatch, a velocidade é uma informação, é uma medida, uma grandeza física. Grandeza física, essencialmente, é medida. Mas não apenas de quantidade, tem mais umas questões envolvidas que a gente vai chegar depois. Mas quando nós calculamos o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, isso dá origem ao que nós chamamos de velocidade, mais especificamente velocidade média. E esse termo média quer dizer o seguinte: eu não sei o que aconteceu ali no meio do caminho. Eu sei só de onde ele saiu, para onde ele chegou, o tempo que ele demorou para fazer isso. Porque ele, tanto para o primeiro exemplo que eu dei, que ele saiu do 1 e foi direto até o 3, quanto para o segundo exemplo, que ele foi, voltou, foi, voltou de novo e foi de novo, a velocidade média é a mesma. Ela não traz essa informação do que aconteceu no meio do caminho. Ela só interessa para ela de onde saiu para onde chegou, a distância desses pontos e o intervalo de tempo que levou isso. Que eu vou, para simplificar a linguagem, falar só tempo.
Então é disso que se trata velocidade média. Agora, se a gente for pensar em rapidez, no segundo caso, em que ele foi e voltou, como ele levou o mesmo tempo e percorreu uma distância muito maior, ele andou muito mais, então no meio do caminho ali ele estava numa velocidade muito maior para conseguir fazer isso no mesmo tempo. Porque o primeiro exemplo ele saiu do 1 e foi para o 3, ele percorreu também 2 em 4 segundos. No segundo exemplo, ele percorreu 4, porque ele foi, voltou e foi de novo. Ele percorreu 4 nos mesmos 4 segundos. Só que a velocidade média ela não se importa com isso. Existem outras grandezas que se importam com isso. Na verdade, a velocidade escalar se importa com isso. Velocidade escalar média. Quando a gente fala velocidade média, só importa a posição final e inicial. Quando a gente fala em velocidade escalar média, aí sim a gente leva em consideração, ou às vezes só a velocidade escalar, a gente leva em consideração o caminho que foi percorrido. Isso é muito útil quando tratamos do movimento circular. Mas a gente vai chegar a isso em algum dia, outro dia. Está bem distante esse assunto. Mas só para adiantar, onde isso pode ser utilizado. E neste caso aqui, a velocidade média é 2 dividido por 4. E 2 dividido por 4 é 0,5. Tem aula de divisão com vírgula, nas aulas ao vivo, nas aulas gravadas. Quem tem dificuldade com isso, depois vai lá, estuda. Se ainda assim continuar com dificuldade, entre em contato comigo. Se precisar de um suporte mais detalhado, eu apresento meu trabalho. Se quiser me contratar, vai ser uma alegria poder servir. Tem várias possibilidades. Então, 0,5. E assim como o deslocamento tem uma unidade de medida, que é uma unidade de medida de distâncias, metros. O intervalo de tempo tem uma unidade de medida de tempo, de segundos. A velocidade, como é o quociente entre o deslocamento e o tempo, a unidade de medida é o quociente entre essas unidades de medida, metros por segundo. No dia a dia estamos mais habituados, principalmente quando tratamos de carros, motos, com a unidade de medida quilômetros por hora. Tem lá no meu perfil do Instagram uma aulinha bem legal que eu falo sobre conversão de unidades de quilômetros por hora para metros por segundo. Ou o contrário, ou os dois, agora eu não lembro. Mas é uma aulinha bem curtinha, bem legal sobre isso. E aqui surgiu a ideia de velocidade. Já estamos aí a 44 minutos para falar o que é velocidade. Mas a ideia é criar uma imagem mental mesmo, criar uma compreensão dos conceitos estudados. Porque muitas vezes a dificuldade surge devido a uma falta de intimidade, falta de familiaridade. Vai lá e faz um monte de conta, calcula, 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 não faz ideia do que está calculando. Aí chega lá no vestibular da UEM e tem uma pergunta conceitual, mesmo sabendo calcular um monte de coisa, não sabe responder a pergunta conceitual porque não compreendeu os conceitos. Então, por isso que é muito desejável, muito benéfico abordarmos dessa maneira, dedicarmos tanto tempo, 45 minutos, um pouco menos, na verdade. Comecei um pouquinho atrasado por umas questões técnicas dos equipamentos novos. Ai, tem novidade, eu não consigo me segurar para contar, mas depois eu conto. Vamos para o que interessa. Olha o TDAH manifestando. Mas passamos todo este tempo, vamos por aí 40 minutos, tratando só destes três conceitos: deslocamento, intervalo de tempo e velocidade. É claro que surgiu um bocado de coisa aqui: origem, unidade de medida, sistema de coordenadas,
posição final, posição inicial, instante final. E para quem está tendo contato com isso a primeira vez, às vezes, ainda com todos esses detalhes que foram apresentados, gera uma confusão porque isso tudo é muito novo. É novo, assiste de novo. Assiste de novo uma vez, outra vez, outra vez. Você vai se familiarizando com essas ideias. Porque tem os traumas anteriores da matemática que interferem no processo. Então você vai se familiarizando, aquilo que é um monstrão, você vai vendo que não é um monstrão tão horroroso, é um monstrinho. Depois você vê que é um bichinho legal, igual o bichinho aqui dos monstros SA, que é um amigo, um parceiro, tá aí para ajudar. E isso que eu acabei de dizer serve para qualquer estudo. Estou entregando o ouro aqui do conhecimento. André, a gente tem que fazer um botão aqui para escrever um ouro aqui, a hora que eu falar essas coisas. Que era para ser amarelo aqui. É que o equipamento é novo e não configurei ainda a cor certa. Mas acabei de entregar um ouro, o ouro magenta. Como você começa a absorver um novo conhecimento que para você é muito difícil, repetindo, para o seu cérebro, para sua mente se habituar com essas ideias. Porque a dificuldade, num primeiro nível de discussão, tem a ver com a falta de familiaridade. É difícil porque é novo. Quando você vai caminhar lá em Curitiba, se você nunca foi a Curitiba, vai ser muito difícil. Você olha pra rua, é tudo igual, os prédios são tudo igual, tudo igual. Depois de uma semana andando lá, você vai em qualquer lugar, não precisa mais de Google Maps. Eu passei um tempo lá em 2001, não existia Google Maps ainda, ou se existia não era popular. Na verdade, naquele tempo praticamente não existia celular ainda, né? Não era tão popular assim. Mas a questão do aprendizado essencial aqui serve para qualquer coisa, familiaridade. Primeiro nível de discussão. Para quem quer ensinar, para quem é professor, tá aí, professores, sejam todos muito bem-vindos. Quem está no Facebook, quem está no Instagram, quem está no YouTube e aqui no Google Meet estamos apenas com a ilustre presença da Duda. Muito obrigado, Duda, pela presença. Se você não tivesse aí, eu ia ter que cancelar a aula ao vivo e fazer uma aula gravada, porque sem estudantes presentes não dá para fazer aula ao vivo. Muito obrigado pela presença. Então, primeiro nível de compreensão, de percepção dessa compreensão do aprendizado, familiaridade. Primeira barreira a ser quebrada. Então, repetição. Às vezes repetir não é muito agradável, mas é algo necessário. Necessário. Importante, principalmente com aquilo que é novo. Aí depois, ainda que o assunto já não seja tão novo, já se familiarizou com algumas ideias, às vezes continua difícil. Aí entra num outro nível de discussão sobre aprendizado, que é desenvolvimento de habilidades. Para você dominar um conhecimento, é necessário desenvolver habilidades. Não apenas se familiarizar com as ideias, mas desenvolver habilidades de memória, de raciocínio, de imaginação. Na física é essencial essa imaginação, abstração. O que é a abstração? O que é a abstração? Abstração é você olhar, analisar um fenômeno, uma situação que tem uma quantidade imensa de informações e você se concentra em apenas uma ou algumas delas, quantas você quer naquele estudo. Isso é abstração. Então você esquece todo o resto. Não interessa se o Alípio estava andando, caminhando, se ele estava rolando, se ele estava se arrastando, se ele estava engatinhando, se ele estava andando com as pernas ou plantando bananeira, se ele estava com um skate ou com uma bicicleta. Não interessa se ele estava levitando. Isso não importa. Isso não importa. Isso é abstração.
O conceito de deslocamento, não importa o que aconteceu do ponto que ele saiu até o ponto que ele chegou. Se ele foi e voltou, se ele rolou no chão, não interessa. Só interessa de onde ele saiu para onde ele chegou. Isso é abstração. De um conjunto de informações, eu observo e me concentro em apenas uma delas. Abstração não é só isso, mas inclui isso. É difícil dizer o que é abstração, sinceramente nem sei dizer o que é isso. Mas dá uma pesquisada no Google, no YouTube, para saber melhor. Mas isso é uma coisa, um ponto importante que eu quero compartilhar com vocês. Então, a habilidade da memória, da imaginação, do raciocínio abstrato e ainda outras habilidades que podem ser necessárias para compreender e dominar um certo conceito, um certo conjunto de ideias, um certo conjunto de ferramentas de estudo de alguma área do conhecimento humano, seja matemática, seja física, seja química, seja lá o que for. E pode parecer, pô, esse cara tá viajando, mas cadê as contas? Não, valiosíssimo isso que eu acabei, é o ouro mesmo. Se você prestar bem atenção, se você não conseguiu perceber o valor disso que eu falei, assiste, ouve isso de novo e pensa a respeito do que eu tô dizendo. Bota essa cabeça para funcionar. Às vezes a gente fica tão alienado, a mente fica tão inerte, porque a gente fica na frente de uma tela, olhando um monte de gente fazer um monte de coisa, às vezes até coisas boas, às vezes nem tanto. Mas fica lá 15 segundos, 7 segundos, 60 segundos já é uma eternidade. E fica naquela fritação, né? Dopamina, dopamina, dopamina. Igual um zumbi, um vício como uma droga, e age como uma droga no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, no nosso sistema endócrino. E aí a gente não pensa, não perdeu o hábito de pensar. Então pensa um pouco sobre aquilo que foi dito. Que se você quer aprender coisas, se você quer superar desafios, se você quer superar bloqueios e traumas de aprendizagem com relação à matemática, à física, a qualquer coisa que seja, quer aprender a dançar, quer aprender qualquer coisa, isso que eu falei é muito valioso, mas para você compreender o valor e desfrutar dos benefícios desse conhecimento que eu acabei de apresentar, precisa pensar, refletir. Bota a cabeça para funcionar. Para isso que você está aqui. Seja você que está aqui presente, que já quem está presente está botando a cabeça para funcionar e muito, glória a Deus, parabéns, Duda, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Mas para quem está aqui ouvindo isso, gravado a gravação, também você está aqui ouvindo isso para botar a cabeça para pensar, a cabeça para funcionar. Então a essência de tudo isso nem é o conhecimento técnico que eu apresentei aqui, mas muito mais valioso que isso. Não que ele não seja valioso conhecimento técnico, mas esse conhecimento sobre aprendizado. Porque se você se liga nisso, você para de travar. Ah, e tá tudo muito difícil. Ora, repete, repete, repete. Ouve de novo, ouça novamente, e ouve mais uma vez, e ouça outra vez, e ouça de outra pessoa falando de outra forma, e vai se familiarizando com esses nomes novos, com essas ideias novas. Já quebra o primeiro bloqueio aí. E depois você vai praticar o uso dessas ferramentas em problemas, em exercícios. E é assim que você vai desenvolver. Agora é o ouro do ouro do ouro do ouro. Você vai desenvolver as habilidades necessárias. E não é imediato. Se tenta, não consegue, olha alguém fazendo, observa. A gente aprende imitando. Tem aluno que fala, ah, mas eu vou fazer o mesmo exercício que você fez. É, a gente aprende imitando. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz, a forma como a gente se comporta, a gente aprendeu imitando os nossos pais principalmente, mas não só. As pessoas com quem nós mais convivemos. Desde bebê e até hoje a gente aprende assim. Tanto é quando você começa a ficar muito perto de uma pessoa, às vezes você começa a se comportar, às vezes pega alguns traços de fala, uma gíria, um jeito de fazer algum gesto. A gente imita as outras pessoas. Tanto é que tem uma ideia que rola por aí que a gente é a média das
Acho que 4 pessoas com as quais nós mais convivemos, ou 4 ou 6, não importa. Mas é bem real isso. E aí é o ouro do ouro do ouro do ouro para quem quer se desenvolver e quer viver melhor. Perceber essas coisas. Isso é muito valioso. É o ouro do 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 ouro. Então a gente aprende imitando. Tem alguma teoria sobre isso que a palavra é meio grosseira, mas é bem realista. O homem é um macaco que imita. É um macaco que imita o outro macaco e vai aprendendo. Só que é um macaco um pouquinho esperto. Um pouquinho. Não é muito, não. Homo sapiens, olha que arrogância. Homo sapiens. Ah, tá bom. Ah, sapiens. Tacando bomba nos outros. O camarada fala pro Papa: Ó, você tem que tomar cuidado quando você fala de questões teológicas. O Papa! O cara falou isso pro Papa! É pro Papa, tá? Não é pra um padre qualquer, não. E ainda que um padre qualquer tenha muito conhecimento nisso. Não, é o Papa! Mas beleza. Então, é o Homo sapiens. O que tem de sapiens nesse Homo? Nesse ser maluco, pirado, arrogante. Mas beleza. Então é um macaco que imita, e quando ele percebe que ele aprende imitando, ele começa a imitar aquilo que é bom. Tem o seu tio que manguaça, bebe todas, tem uma barriga desse tamanho, fuma 3 maços de cigarro por dia, fala palavrão, vive doente, arrebentado, grosseiro, arrogante, insuportável. E tem o seu tio sarado, marombeiro, gente boa, gente fina, bom humor, se alimenta bem, puxa os ferros, corre, toca um monte de instrumento e tem um monte de hábito saudável. O que você quer para você? De acordo com os resultados que você almeja, que você tem que escolher que tipo de comportamento você vai ter e escolher que tipo de pessoa que vai ser referência para você. Em quem você vai se espelhar. Quem que você vai imitar? Você vai imitar alguém. É inevitável. Eu não imito ninguém, eu sou único. Ai, santa ingenuidade. Santa ingenuidade. Esse é o grande mal do ser humano, querer ser alguma coisa. É nada, 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 nada e nada e nada e nada. Então, se você tem assim é atingido, né, por esse conhecimento da humildade, você tem um pouco de humildade, reconhece, fala, pô, eu imito mesmo. O que eu tô imitando? Quem que eu tô imitando? Que tipo de comportamento eu tô imitando? O que eu ando falando? O que eu ando fazendo? Em quem eu estou me espelhando? Em que tipo de comportamento estou me espelhando? É isso. E aí volta lá no início, que agora você compreendeu um pouco como é a personalidade humana e a forma como o ser humano aprende qualquer coisa, não só conhecimento técnico, mas a viver e a se comportar, e até mesmo falar. Perceba o quanto o seu vocabulário é próximo do vocabulário das pessoas com quem você conversa muito. Com o vocabulário daquilo que você lê, daquilo que você assiste, o tipo de informação que você consome. É isso. É muito válido, óbvio, mas assim, é muito claro, esclarece muito o ensinamento da palavra de Deus, que diz a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração está cheio daquilo que a mente está cheia. E ali também, se a gente for estudar a fundo o significado de coração e tal, o que significa isso aí lá, para quem estava escrevendo, né? A mente está incluída nessa história aí, para algumas interpretações. Mas enfim, do que você anda enchendo a sua mente? Essa é uma coisa para analisar. Para o que você quer alcançar? E eu tô te falando isso aqui porque você está querendo alcançar alguma coisa. Não é à toa que você está dedicando 1 hora, completando agora, quase, ouvindo alguém falar sobre matemática, sobre coisas que são difíceis. Às vezes você está cheio de trauma, então você quer alguma coisa. Só que para você alcançar essa coisa, não é só ficar ouvindo alguém falar matemática ou fazer continha.
Para você alcançar essas coisas que você quer, você precisa ir mais fundo dentro de você e observar o seu comportamento, o tipo de informação que você consome, o tipo de pessoa com quem você convive diariamente, o tipo de pessoa que você está imitando. Quem é a sua referência? É o cara que dá um chute na cara dos outros? Quem é o que xinga, o que bate, o que humilha, o que mente? Quem é a sua referência? Quem são as suas referências? É isso que você tem que analisar. E esse tipo de comportamento vai te levar onde você quer, aos resultados que você está almejando. Isso é o ouro, é o diamante, cara. É o diamante. Para tudo que está travado na sua vida. É aí que está o caminho. Não é fácil, é difícil. O caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado. Independente da sua fé, da sua caminhada espiritual, do seu estudo espiritual. Mas para evoluir, a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas vale muito a pena. Cada passo vale a pena. Então, agora, sabendo de como funciona, como a gente aprende, como a gente evolui, como a gente quebra os traumas, os bloqueios, vamos avançar. Então, nós já sabemos o que é velocidade média, deslocamento, intervalo de tempo. Vamos apagar a luz com toda calma. Hoje eu estou bem calminho, para não falar loucamente rápido. Eu tinha planejado ser 1 horinha só o encontro de hoje, para não sobrecarregar. Que da última vez deu um pouquinho mais que 1 hora, a galera já tava tudo frita já. Então hoje 1 horinha, mas dá para seguir, foi bem suave até então. Então agora vamos ampliar um pouco o nosso conhecimento, vamos abstrair. Então vamos pensar numa rua, um segmento de reta. Na verdade, a gente só desenha um segmento de reta que é limitado, mas a gente pensa numa reta que continua infinitamente para a direita, infinitamente para a esquerda. Apesar que a rua não é infinita, né? Obviamente. Mas aí a abstração da reta é essa. Aí nós temos aqui a representação da rua. Escolhemos um ponto, que é o nosso ponto de referência, a origem do sistema de coordenadas, e associamos a este ponto um número, o zero. Ah, dá para fazer diferente? Dá, mas vamos com o pé no chão. Estamos começando. O zero. Escolhemos uma unidade de medida. E agora a gente vai abstrair um pouco. Então, esse tamanho aqui é 1. Que tamanho é esse? Ah, 1 metro, 1 centímetro, 1 polegada, uma jarda. Nem sei que símbolo tem jarda. Nem sei o que é jarda direito. Eu só vejo as coisas do futebol americano. Jarda. Sei lá, um pé. Um pé, é, acho que é F. Feet. Foot. Um pé, foot, one foot. O pé, não importa. Não interessa. Agora a gente vai entrar no mundo da abstração. Essa é uma. Vou escrever aqui. UM. Abreviatura de unidade de medida. Então, usando essa unidade de medida, aqui para a direita, agora vai começar a entrar o conceito mais aprofundado. Para a direita está o ponto 1. E por que a direita? Porque eu escolhi a direita para ser o sentido positivo. Ah, o que é sentido positivo? Calma que já vai, nós vamos compreender o que quer dizer isso. Então, para a direita, eu associo os pontos com números positivos. Por isso que é o sentido positivo. Quando eu sair de um ponto, do 0 para a direita, 1 positivo. Depois mais 2 positivo. E assim sucessivamente. Aí vem a pergunta: ué, mas você não fez nada de diferente do que foi feito até agora. Mas agora chegou a hora. Se a partir do 0 eu ando, desloco, considero o ponto que está a 1 unidade de medida para a esquerda, como? Duda, se você teve paciência e me ouviu até agora, só me responde aí.
no chat, por gentileza. Hoje eu não perguntei nada, hein? Perguntando agora. Se você tava fazendo outra coisa, volta aí, não me abandona não, por favor. Como eu vou me referir a esse ponto aqui? O que que eu uso? Responde aí no chat, por gentileza. Acho que apareceu até uma bolinha ali, acho que já até respondeu. Ah, Dudu, você falou um monte de coisa aí já. Sim, a aula está sendo gravada. S? 4? Não entendi. 4 não, tá? Então você errou a digitação, ó. Ó a pergunta. Eu quero, esse ponto tá. Ah, beleza. Você tá conversando com outra pessoa ao mesmo tempo, né? Eu sempre pego no pulo isso aí quando a pessoa manda uma pergunta, uma coisa nada a ver, eu já sei que ela tá conversando com outra pessoa lá no WhatsApp. Mas tudo bem, fica à vontade. Depois você assiste com calma. Agradeço muito. Isso, muito bem. O que nós fazemos agora para indicar? Para indicar que está a uma unidade de medida de distância, o número 1. Só que para indicar que está à esquerda, aí vem um sinal negativo. E aí você vai falar, ah, mas só tem sinal para a esquerda? Não, para a direita tem sinal também, porque para a direita é um positivo. Só que nós temos uma convenção, todo número tem sinal, ou é positivo ou negativo, exceto o zero. O zero não tem sinal. Mas exceto o zero, todo número tem sinal. Aí você fala, não, mas o um não tem sinal. Não, ele tem sinal positivo. Só que nós convencionamos, nós entramos num acordo de quando é positivo não precisa expressar o sinal. Então quando você vê o um sem sinal é porque é positivo. Então tem sinal para a direita, tem sinal para a esquerda. E o sinal diz este sentido. Quando é para a direita, positivo. Quando é da origem. Quando é para a direita, positivo. Quando é para a esquerda, negativo. E agora fica fácil identificar os demais pontos aqui para a esquerda. Que anda mais um aqui para a esquerda, menos dois. E aí vai. Então, pensando ali na nossa situação, nós podemos ter uma rua em que a origem do sistema de coordenadas não está no início da rua. Está em qualquer lugar. Fui lá, escolhi. Ah, tinha uma árvore lá com certas características. Ah, aquela árvore vai ser a origem do nosso sistema. O ponto onde ela está vai ser a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, para a direita, 1, 2, 3. Mas tem rua ainda aqui para a esquerda da árvore. Então, menos 1, menos 2, menos 3. E aí, agora, nessa situação, se o Alípio está na posição menos 2, no instante que eu comecei a observar, então a posição inicial dele, menos 2. Agora, eu falei que era uma unidade de medida, agora que eu estou contextualizando, vamos usar essa unidade de medida de metros. Então, menos 2 metros. Então, qual o significado desse símbolo negativo? Significa que ele está a 2 metros à esquerda da origem do sistema de coordenadas. É isso. Esse é o significado do sinal negativo neste contexto aqui. Porque às vezes a pessoa fala, mas não existe distância negativa. De fato, não existe distância negativa. Mas este número menos 2 aqui não é só distância. É distância da origem, mas também inclui um sentido. E aí a gente começa a chegar num terreno maravilhoso, que é o terreno no mundo maravilhoso dos vetores. Duda, a senhora chegou lá nos vetores já daquele material de física que eu compartilhei para a senhora? Com a senhora? Eu enchi a senhora de conteúdo, né? Beleza, mas sem pressa. Só tô perguntando por curiosidade mesmo. Mas aí começa a aparecer essa coisa de sentido. Beleza, beleza. E aprendeu bem vetores? A senhora aprendeu bem vetores no ensino médio? Mas foi bem e aprendeu bem?
Senhora, eu posso passar, senhora abre o microfone e continua a explicação da parte dos vetores aí. Topa o desafio? Assim, no improviso? No improviso tem que estar com muita coragem pra fazer no improviso. Ah, certo. Então nós vamos resolver isso. Nós vamos resolver essas dificuldades. Mas voltando aqui ao nosso exemplo muito simples, ele está na posição -2. Agora, vamos pensar uma situação mais tranquila. Ele estava nessa posição quando eu acionei o cronômetro. Então ele estava na posição inicial, no início da contagem do tempo. Apercionei o botãozinho lá bem na hora que eu comecei a observar. Não precisa ser assim, conforme foi o exemplo anterior. Mas facilita bastante, então 0 segundos, instante inicial. E no instante 6 segundos, observando novamente, que é o instante final da observação, a posição dele nesse instante era de 10 metros, ou seja, 10 metros à direita da origem do sistema de coordenadas. Então saiu daqui, foi, não dá nem para ver aqui, mas o 10 metros está em algum lugar à direita do 2, e ele parou aqui. Não vai dar para eu fazer na escala bonitinha aqui, mas só para imaginar o que está acontecendo. E, obviamente, nós percebemos que ele teve um deslocamento de 10 metros. Correto? Mas depois, Duda, nós vamos combinar sem improviso, aí você prepara, e daí você explica. Quando a gente explica, a gente acaba compreendendo num nível de profundidade muito maior. Se a outra pessoa vai entender ou não, a gente não sabe. Mas que quem está explicando vai entender melhor, pode ter certeza que sim. E agora me responde, Duda, por gentileza. Está correto isso? Né? Chegou na posição 10 metros no fim, então deslocamento 10 metros, óbvio, não tem muito o que pensar, muito fácil. Já garantiu aí, nota 10, vamos jantar, todo mundo feliz, cheio de conhecimento e sabedoria, glória a Deus. É isso aí, tá correto? André, vai respondendo essas coisas que eu tô perguntando aí no WhatsApp, pra eu ver se você tá ligado mesmo, pra ver se o senhor tá aprendendo também. Ou relembrando que você já estudou isso na escola. Duda, a senhora está aí? Está correto isso que eu disse? Ah, eu armei a arapuca e a senhora caiu na armadilha. Senhora caiu na armadilha. Não, a posição. Isso aqui são dados do problema. Ele saiu da posição -2 e chegou na posição 10. Isso aqui foi calculado. O meu cálculo está correto? Meu objetivo nessa armadilha que eu fiz aqui era plantar a semente da confusão mesmo, para depois esclarecer, obviamente. Sei que a senhora estudou o dia todo hoje, as outras aulas que eu passei, passou fazendo exercícios, a cabeça deve estar fritando já uma hora dessa, apesar de estar bem leve a nossa discussão aqui. Mas pensa um pouquinho aí, mais do que já pensou ao longo do dia. Está correto esse meu cálculo? O deslocamento neste intervalo de tempo de 6 segundos é 10 metros? Está correto? Sim ou não?
Ou não sei, a cabeça já fritou essa hora, eu não estou em condições de pensar. Exatamente. Isso está errado. Foi a semente da dúvida que eu plantei mesmo. Esse foi o propósito, atingiu o objetivo. O objetivo era de gerar essa confusão mesmo. Mas não é só no propósito de fazer uma piada, uma brincadeira, nada disso. O objetivo também é esse, dar uma descontraída, mas falei dos assuntos brabo ali, que pisa no calo de algumas pessoas. E mesmo quando a pessoa se agrada do que foi dito, é algo difícil de encarar. Então pesa um pouco na mente. Mas não é só descontrair, não. Esse erro é muito comum. A pessoa fala, ah, mas eu aprendi, cheguei na hora e errei. Grava isso. Posição final não é deslocamento. Deslocamento é a distância entre a posição final e a inicial. E isso é calculado fazendo a subtração. Posição final menos posição inicial. Então o deslocamento, vou até fazer de outra cor, para destacar que agora está correto. O deslocamento, posição final menos posição inicial. Nesta situação que eu estou apresentando aqui, a posição final é 10, aí menos a posição inicial. Eu vou até destacar de outra cor, de verde. Então, fica menos 2, porque a posição inicial é menos 2. Perceba que esse menos verde é da posição, é o sinal da posição, porque está a 2 metros à esquerda da origem. E este outro sinal de menos, que está aqui em azul, vamos. É até um absurdo, não, mas é uma forçação de barra, chamar mais de fórmula. Mas é da fórmula. O S menos S0, isso é a fórmula. Então, esse sinal de menos, a operação de subtração, é da fórmula. Então, esse menos azul é a operação, subtração. O menos verde é o sinal da posição inicial. Então, esse aqui é sinal de número. Esse outro é. O verde é sinal de número. O verde é sinal de número. A gente às vezes acaba considerando tudo sinal de número, mas não. Isso aqui é sinal de número, embora tenha relação uma coisa com a outra. Esse aqui é sinal de operação. E aí a gente entra num terreno bem sutil. E é muito bom treinar a nossa percepção mental para as sutilezas, principalmente para quem vai fazer o vestibular da UEM. E aqui dá um nozinho na cabeça de muita gente. Menos com menos fica mais. Menos com menos fica mais. Nós podemos pensar no número negativo como representando uma dívida. Então, uma dívida de 2. E o menos eu estou tirando. Então, eu estou tirando uma dívida de 2. Tirar uma dívida é a mesma coisa que fornecer essa quantidade. Então, tirar uma dívida é a mesma coisa que dar 2. E daí fica 10 mais 2, que é 12. E se você contar, do menos 2 até o zero, ele andou 1, 2. Aí do 0 até o 10, ele andou mais 10. E 10 mais 2 é 12. Só que você não precisa analisar todo esse detalhe. Você só faz a posição final menos a posição inicial. E agora, considerando os sinais, já que nós temos valores negativos também. E nós sabemos o que significa esses valores negativos. Então, um pouquinho bagunçada a lousa, mas ela tá até bonitinha, com esse monte de cor. Acho que tá dando até para entender. E agora, Duda, ficou claro? Bem claro? A semente da clareza foi plantada e frutificou? Glória a Deus por isso. Esse é o propósito. A semente da dúvida ela é plantada para mostrar onde aparecem muitos erros. E para preparar a mente para ela receber a informação da clareza de uma forma mais receptiva. Exatamente. É o que acontece com todo mundo. Bem-vinda, bem-vinda ao meu mundo. Todo mundo quase erra isso aí. E aí por isso que eu tô fazendo esse teatro
todo, eu sou o maior ator de teatro, eu faço um escândalo e tal. É o meu jeito espalhafatoso de se expressar também, mas eu uso isso como ferramenta benéfica no processo de aprendizagem. Então é algo que tem um defeito, mas que eu uso em benefício do trabalho. De maneira nenhuma eu vou julgar a senhora. O meu julgamento da senhora é só de qualidade, de estar aqui uma hora dessa. Deixa eu ver que hora que é. 20 horas e 21 minutos. Guerreira. A única que compareceu. É lógico que a galera tem outros compromissos também. E assim, o seu compromisso é esse. Consigo mesma, né? Nessa preparação para o vestibular, que a senhora vai lá conquistar o primeiro lugar em direito. Ou, quem sabe, até geral. E para atingir esse objetivo, tá aí firme e forte. Glória a Deus, parabéns. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Em Cristo somos mais que vitoriosos. Mas é muito comum esse erro, até para quem domina muito bem. E pelo que eu percebi, a senhora domina muito bem isso, mas erra, cai na armadilha. E não é só quando tem um tonto lá armando a arapuca, não. Mesmo sem ninguém no caminho, você lê lá o negócio, apesar que o avaliador que elabora a questão, ele faz isso, ele arma a arapuca para a pessoa ir lá e cair. Então eu tô só teatralizando mais a armadilha que o avaliador que elabora a questão da UEM faz. E de outros vestibulares, e mesmo do Enem, e enfim. Então é muito valioso isso aqui que foi apresentado. Muita gente erra aí. Gente que sabe, que domina, erra aí. Dá uma vacilada, cai. Então, para quem ensina, fica a dica e mostra esse detalhe para os seus estudantes, para os seus alunos. Mostra, faz um teatro, erra de propósito ali para eles verem e para chamar a atenção deles. Não chamar a atenção deles para você, mas chamar a atenção deles para que isso aconteça com frequência. Isso é uma estratégia didática. Isso é a aula de didática prática, valiosa, que funciona. Então é isso. Esse é o deslocamento. E agora, exercício. Qual é a velocidade média? Por gentileza, 2 minutinhos para a senhora fazer, Duda. Eu vou lá tomar uma aguinha, buscar uma aguinha que eu tava tomando já, enquanto a senhora faz e bota a resposta no chat aí, por gentileza. André, se alguém falar alguma coisa, se aparecer alguém perguntando, se alguém entrar, você abre o microfone aí e fala. O meu microfone vai continuar aberto, mas eu tô sem o áudio, sem ouvir. Aí vai fazer um barulho meio estranho da bombinha de água aqui, mas sem problema. André, você tem razão, realmente a gente precisa de uma cadeira de rodinha, mesmo que esse negócio arrastando, fazendo esses barulhos aqui, não tá bom não. Ou será que o redutor de ruído cortou esse barulho? Ah, e uma coisa, responde pra mim se ele cortou o barulho da cadeira e se ele cortou o barulho da água. Maravilha, Duda, maravilha. Maravilha. Agora, pra quem vai acompanhar a gravação, deixa eu só fazer aqui.
Então, a velocidade média é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. No começo, recomendo calcular separado. Deslocamento, posição final menos posição inicial. Posição final 10, menos posição inicial menos 2. Menos com menos fica mais. 10 mais 2, 12. Então, o deslocamento, 12. Sempre coloca unidade quando estiver trabalhando com física. 12 metros. Aqui, já de bater o olho, a gente já sabe que o intervalo de tempo é igual ao instante final. Porque o instante inicial é zero. Mas sempre faça a conta. Porque quando não é zero, como foi com o deslocamento, e se você se habitua a sempre considerar o final como sendo a variação, vai dar problema. Então, ainda quando não é necessário, recomendo fazer, para criar o hábito de sempre fazer, para fazer quando é necessário. Então, o intervalo de tempo, posição em instante final, menos instante final 6, instante inicial 0. 6 menos 0, obviamente, é 6. Não precisava nem ter feito conta, mas faça conta para criar esse hábito. Porque quando o instante inicial não é zero, aí não vai ser a variação do tempo, o intervalo de tempo não vai ser igual ao instante final. Então tem que tomar cuidado aqui, tem muito erro nisso. Então crie este hábito. Isso é uma estratégia valiosíssima para quem vai fazer concurso, vai fazer vestibular, Enem, porque aqui acontece muito erro. Por criar esses maus hábitos de na maioria das vezes o instante inicial é zero, aí o intervalo de tempo é igual ao instante final. Mas nem sempre, na maioria das vezes. Então crie o hábito de sempre fazer, para que quando for necessário fazer, você lembre-se de fazer. A questão não é nem saber fazer, mas lembrar de fazer. E finalmente, a velocidade, o deslocamento, que é 12, dividido pelo intervalo do tempo, que é 6, 12 por 6, que é 2 metros por segundo. E agora, eu fui meio audacioso, eu queria falar sobre aceleração, mas para uma aula inicial fica meio pesado e longe. Aí depois eu vou fazer outra aula para avançar um pouquinho mais, outro dia, para não sobrecarregar muito, porque eu já percebi que a aula é muito longa judia demais das pessoas, tanto no ao vivo quanto para quem vai assistir depois. Apesar que aqui nós temos o Super André para fazer os cortes e a edição e corrigir as coisas que eu falei errado depois também. Mas mesmo assim, vamos mais devagar, sem pressa. Vamos reduzir a velocidade. Então vamos ver só a velocidade hoje. Aí, Duda, amanhã, na nossa mentoria, nós vamos trabalhar função composta, que a senhora pediu, função inversa, que a senhora pediu, e a aceleração, que eu estou pedindo. E aí a gente já vai encontrar uma coisa muito legal. Porque o que descreve os movimentos é o quê? O quê? O quê? Responde para mim aí no chat, por favor. Eu quero ver isso. Não, não responde no chat não. Calma aí. Não responde não. Segura a onda aí um pouquinho, por favor. Abra o seu microfone e me fala. Qual é o objeto que descreve as grandezas físicas de um movimento? É o quê? O quê? O quê? O quê? Responde para mim. Abre o microfone e fala. Pode até falar errado, pode até falar não sei, mas fala que eu quero ouvir. Por favor. Duda, a senhora tá aí? Abre o microfone e fala comigo, se tiver. É função horária, né? Glória a Deus, glória. Como eu queria ouvir isso? Pode falar Eu mais tava do que isso aqui, tentando não. ligar meu microfone. Ah, maravilha. Pode, fala o que você quiser agora. Depois dessa, fala o que você quiser. É função horária. Função horária da posição, função horária
da Do estado, velocidade, movimento. exato, essencialmente função horária, nesse estudo inicial, função horária da posição, função horária da velocidade, mas aí depois aparece também função horária da aceleração, quando a aceleração não é constante, que daí já é um pouquinho mais avançado. E não só isso, tem uma função que não é horária. A senhora sabe qual é? Que daí de imediato ela não é função, mas dá para extrair uma função da equação. Essa pergunta é difícil, Anti-horária? hein? Não. Isso Ah, aqui, então ó. não vou Ó, saber. quando eu consigo calcular um negócio, que é a velocidade, a partir de outro negócio, que não é o tempo. Tem até um nome isso aqui. Nome bem bonito, elegante. Torri, Torricelli. Torricelli. Então, a equação de Torricelli. Isso aqui não é uma função de imediato, porque... depois a gente entra nesse... não vamos entrar agora, só tá só você aqui, você merece. Então, quem tá do zero, abre um parênteses aí. Só não se preocupe em entender o que eu vou falar agora. Só observe. Nós vamos chegar nisso depois. Quando nós resolvemos essa equação aqui em V, fica raiz quadrada de V ao quadrado, e raiz quadrada de V ao quadrado é módulo de V. A senhora estudou isso, teve uma aula de módulo lá na parte de funções que eu passei para a senhora, não tem? Sim. Eu falei disso aí lá, não falei? Uhum. Que o raiz quadrada do V quadrado a rigor, todo mundo, quase todo mundo Qualquer. erra isso. As pessoas colocam a raiz quadrada do V ao quadrado é V. Isso não é verdade sempre. Está errado em algumas situações. Então é o módulo de V. Então quando nós fazemos aqui raiz quadrada do V ao quadrado igual raiz quadrada do V0 ao quadrado mais 2A delta S. Agora ficou mais dinâmico, né? Eu tava falando, ele tá quase morrendo. Agora vamos ativar o modo turbo, o modo André. Acelerado. Então, raiz quadrada em ambos os membros, raiz quadrada do V quadrado, módulo de V. E raiz quadrada do V0 ao quadrado mais 2A delta S. E aí nós temos duas... eu ia botar uma armadilha para você aqui, mas não deu tempo. O ruim de caminhar rápido demais é que você acaba se perdendo na caminhada. Mas beleza, já falei, né? Tem duas funções aqui. O módulo de V é o próprio V quando o V é maior ou igual a zero. Isso aqui o povo sofre demais. A senhora está dominando essa parte já? Então, quando V é maior ou igual a zero, módulo de V é o próprio V e fica V igual isso aqui. Essa é uma função que sai daquela equação original. E tem uma outra função, quando V é menor que zero, fica o módulo de V é menos V, e ficou ruim esse V igual essa raiz aqui, né? Mas beleza. Isso aqui é V, isso aqui é raiz. V ao quadrado mais 2A delta S. E multiplicando ambos os membros por menos 1, fica V, apesar que eu não gosto dessa linguagem, mas eu vou usar a mais comum. Fica raiz quadrada, essa linguagem chula, fica V igual menos. Então, esta é uma função que surge daquela equação, esta é outra função que surge daquela equação. Então, desta equação de Torricelli, surgem duas funções que não são horárias. Podemos dizer funções espaciais, porque elas dependem da posição, mais especificamente do deslocamento. Funções. Ixi, eu não sei nem como seria essa palavra. Hoje eu falei uma palavra que eu nem sei da existência dela, que eu até escrevi e achei errado. Mas beleza. Mas é isso. Então a função. Eu vou falar posicionária, que é o do deslocamento, mas tem a ver com a posição. Conseguiu compreender esse conceito aí, Duda? Sim, consegui. Maravilha. Isso eu não tinha visto no colégio, eu não sabia que. Não, mas eu estou me referindo ao conceito. Aqui você tem uma equação. Dessa equação surgiram duas funções.
Então, eu não Esta é sabia da uma. existência dessas funções. Isso, essa a conversa com você que está em alto nível, não é continha não. É em alto nível, nível de conceito, né? São duas funções que vieram dessa nossa discussão aqui da raiz quadrada do v quadrado ser um módulo de v, e aqui são duas funções, ou ainda, são duas funções, não ainda não. Que daí tem uma coisa parecida com isso, que são as funções definidas por várias sentenças. Mas aí já é outra história. Inclusive, isso aqui, se a gente fosse pensar em função inversa, isso aqui é um negócio que já fica um pouquinho complicado porque não teria inversa. Mas aí é uma discussão para amanhã, no na nossa mentoria. Mas legal Não isso aí, tem né? inverso porque tem x ao quadrado, né? E função Isso, ao quando tem x. quadrado não é nem injetora nem sobrejetora. Exatamente. Na verdade, aqui nem dá função. Na verdade, dá duas funções. Aí, essas aqui dá para trabalhar com o inverso, fazendo alguns ajustes em, na questão do contradomínio. Mas vamos voltar agora para o nosso mundo mais tranquilo. A gente foi para deu esse salto gigante, né? Mas então funções, olha que coisa. Ai, meu Deus. Funções, coisa maravilhosa. Então o nosso estudo ali foi tudo calculado do que eu passei, de estar relacionando uma coisa com a outra. Que daí começa a ver, eu estou estudando um monte de coisa. Não, tá estudando tudo a mesma coisa. Só aparece algum conceitinho a mais ali quando a gente entra na física. Os conceitos físicos, obviamente. Mas continua sendo, as ferramentas matemáticas continuam sendo as mesmas. Função continua sendo função, domínio continua sendo domínio, função inversa continua sendo função inversa, gráfico de função continua sendo gráfico de função e tudo continua sendo o que é. Então agora para a gente fechar, eu apaguei uma coisa que eu não queria, mas vamos voltar lá que o Alípio, a posição inicial, tá aqui já. A posição inicial dele é -2 e agora outra situação, outra situação. Então a posição final dele nesta situação, outro experimento, outro dia. Aqui, esse aqui é outro dia, passado outro dia, fomos lá fazer a experiência com a Alípio de novo. Tá com as pernas fortes, já tanto caminhar no nosso experimento. Então a posição saiu do mesmo lugar, -2, e chegou na posição final, -10. Instante inicial também 0. E um instante final, 4. Calcule, por favor, a velocidade média. E já pode deixar até o microfone aberto, responder pelo microfone. Agora é o momento da interação, que a gente daqui a pouquinho já vai encerrar. A posição inicial e o tempo inicial são os mesmos do Isso, exercício, isso. certo? Só o que eu risquei aqui que mudou. Tá bom. Posição agora final, -10. E um instante final, 4. É isso aí, André. Bom que o senhor tá tentando aí. Vamos ver aqui se tá certo ou não. Deixar um.
fazer um treinamento aí para reduzir a ansiedade. Respira fundo. Não, a Duda é rápida pra caramba, irmão. Ela tá bem preparada. Vamos lá, então. Deslocamento. Posição final menos posição inicial. Posição final menos 10. Menos posição inicial menos 2. Menos com menos fica mais. Menos 10 mais 2. Aqui entra um negócio que eu fiz aqui planejado para falar para quem está começando. Isso aqui dá muita dúvida. Então nós podemos pensar o seguinte. Isso aqui é uma soma. Podemos interpretar isso como uma soma. Como assim uma soma? Uma soma do número negativo com um número positivo. Então, esse sinal de mais aqui do meio é a operação, que é a soma. Esse sinal de menos aqui do 10 é o sinal do 10 mesmo. É um sinal do número. E o 2, como não tem sinal nenhum, o sinal dele é positivo. Então aqui nós podemos interpretar isso aqui como sendo... Tem várias formas, outras formas de interpretar, mas a mais direta é interpretar isso aqui como uma soma do número negativo com um positivo. E tem uma forma bem fácil do dia a dia para lembrar, para associar, para resolver esse tipo de problema. Pensa em dinheiro. Então o negativo você pensa que foi um gasto e o positivo um ganho. Então a pessoa gastou 10 e ganhou 2. A primeira pergunta é: sobrou ou faltou? Considerando só essas quantias. Ah, se ela tinha tanto no bolso, isso não interessa. Só essas quantias que estão sendo apresentadas aqui. A pessoa gastou 10 e ganhou 2. Sobrou ou faltou? Duda, fala comigo aí. Faltou. Faltou? E qual é o sinal que a gente usa para representar que faltou? Menos. Menos, né? Que é o negativo. Então, faltou, ela vai ficar devendo. Vai ficar devendo. E quanto ela vai ficar devendo? 8. Perfeito. Mas como que a senhora sabe que é 8? Contou nos Porque dedos? se eu devo 10 e pago 2, 10 menos 2 é igual a 8. Aí a senhora chegou onde eu queria que chegasse. Você viu que eu faço eu induzo o caminho de errar e induzo o caminho de acertar também. Mas, professor, nesse caso, se a posição inicial é menos 2 e a final é menos 10, ah, não, esquece. É justamente por dar essas dúvidas que eu coloquei esse caso aqui, dá um nó na É, cabeça. eu Aí o achei que. que o 2 seria negativo também, daí ficaria menos 12. Não, mas olha o jogo de sinal que tem aqui. É, Aqui, eu ó. corrigi Ó, a minha ó, resposta. ó o menos aqui da. Isso aqui é armadilha. Muita gente erra. Eu coloquei aqui tudo, o lugar onde erra. Na verdade, eu aproveitei a aula da galera também para te preparar em questões específicas do seu vestibular. Como só você apareceu, então tem um presente aí para você. Que é esse treinamento específico para coisas valiosíssimas para o seu treinamento. Que geralmente eu passaria na nossa mentoria, mas como tá só você aqui, ganhou o presente, já aprendeu isso hoje mesmo. Ficou bem claro isso aqui? E aí vem o outro ouro do conhecimento, que é o seguinte: aqui é o lugar que você não mais associa as ideias do que está acontecendo, o raciocínio concreto. Aqui é raciocínio abstrato. Você pensa só na conta. Menos 10 menos menos 2. Não interessa o que é o menos 10, não interessa o que é menos 2. E pensa de forma abstrata. Só na matemática. Menos com menos, mais. Acabou. Menos 10 mais 2, aí essa conta toda que a gente acabou de descrever. Porque quando você associa o concreto numa situação dessa, dá um nó na cabeça. Em vez de ajudar, atrapalha. E esse conhecimento que eu acabei de entregar para você agora, que talvez você já até tenha tido contato com ele, é valiosíssimo. Só que se você já teve contato com ele e não usou ele agora, é sinal que ele não brilhou tanto nos seus olhos das outras vezes que você ouviu isso. Então, pensa aí no holofote gigante iluminando essa ideia na sua mente. Chegou nas contas, esquece o Alípio, esquece tudo. Esquece que é alguém andando, não precisa dessa informação. Só precisa fazer a conta. E ponto final. Só que daí na hora de fazer a conta, inclusive sendo um cara saindo de uma posição e para outra, aí você, para te ajudar a lembrar da regra, você pensa na situação de dinheiro. O problema não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver.
Só que você usa esse recurso para te ajudar a lembrar como você efetua esse cálculo. E é essa habilidade da mente pular de um lugar para o outro, que um não tem nada a ver com o outro, e depois o outro abstrato que tem a ver com tudo e tem nada a ver com nada, é essa habilidade que a gente precisa desenvolver para não se perder nesses caminhos. É um labirinto. É como um labirinto. Como caminhar dentro de um labirinto. Massa isso demais. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. André, isso dá um corte para postar lá no Instagram. Que ficou massa essa ideia. Inclusive falando que eu tô falando que é um corte também, né? Coloca lá. E, enfim, esta questão aqui do dinheiro ajuda muito a lembrar como efetuar esta operação. Agora vem uma grande pergunta. Mas que raio quer dizer o deslocamento ser menos 8? Duda, é com você. Que ele andou ao contrário? Exatamente. Significa que ele se deslocou no sentido contrário ao positivo. Lembrando que o nosso sentido positivo é para a direita, ele se deslocou para a esquerda. E não tem a ver com o sinal da posição inicial. Quer dizer, tem a ver, mas não é determinado por isso. É determinado pelo sinal do deslocamento. Deslocamento negativo significa que se deslocou no sentido da direita para a esquerda. Deslocamento positivo da esquerda para a direita. E aí que entra o vetor. Porque o vetor, ele inclui direção. Aqui direção não é necessário considerar, porque só tem uma direção, a direção da reta. Mas tem dois sentidos, o sentido positivo e o sentido negativo. E é isso que esclarece, na verdade não vai esclarecer porque eu não disse que é vetor ainda, mas para quem já sabe que é vetor, esclarece que o deslocamento é vetor e que a velocidade média é vetor também. Por isso que quando consideramos a velocidade que é só rapidez de movimento, nós pensamos na velocidade escalar média. E aí é uma viagem mais profunda nos conceitos que depois eu vou procurar alguns problemas lá do vestibular da UEM que abordam essas nuances, essas sutilezas para a gente poder usar esse conhecimento e poder gravar isso de uma forma melhor. Mas ficou clara a ideia, Duda? Sim, ficou. Perfeito. Então essa é a questão. Porque esse negócio da pessoa confundir o sinal de posição com o sinal de deslocamento acontece o tempo todo também, mesmo com quem domina bem. Então tem que prestar muita atenção e completando aquela história que eu falei que você vai do concreto para o abstrato, volta para o abstrato, depois vai para um concreto que não tem nada a ver com aquela situação que deu origem ao problema, como foi o negócio de sair do movimento e ir para o dinheiro. E agora que chegou no resultado, você interpreta novamente no contexto concreto. Ora, o que significa menos 8? Significa que ele fez um deslocamento de 8 metros, só que no sentido negativo. E aí, glória a Deus. Ficou bonito o negócio. E agora, o intervalo de tempo, o instante final 4 menos o instante inicial 0, que é 4 menos 0, que é 4. Aqui não precisaria fazer a conta, mas recomendo sempre faça, para não deixar de fazer quando é necessário, senão cria o hábito. E finalmente a velocidade média, deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo, deslocamento menos 8, intervalo de tempo 4, na divisão negativo com positivo, negativo, 8 dividido por 4 é 2, então a velocidade média é menos 2 metros por segundo, como a senhora muito bem falou, e aparece uma coisa muito interessante aqui, que o sinal da velocidade média também indica o sentido de deslocamento. Porque o sentido
da velocidade é o mesmo sentido do deslocamento. Já que a velocidade considera o quê? O deslocamento em relação ao tempo. Tempo, intervalo de tempo sempre positivo. Porque o tempo só vai para frente, não volta. É uma lei da natureza, pelo menos até onde nós conhecemos. E assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho para falar a respeito disso, para aproveitar este contexto e tudo que foi construído até agora. Mas é isso mesmo. Tem alguma dúvida, Duda? Alguma coisa que você queria comentar, perguntar, esclarecer? Não, ficou tudo tranquilo. Beleza. Acrescentou alguma coisa no que você já sabe? Sim, Oh, beleza, que maravilha. Isso é muito importante. Porque você ficar aqui 1h50, nossa, era para ser 1 hora só, já foi 1h50. Apesar que é bom reforçar aquilo que já sabe, mas é sempre melhor ainda quando tem coisa nova. E caminha por essas questões sutis que nós discutimos. Então amanhã nós vamos discutir no nossa mentoria função composta, que é bem legal, função inversa e aceleração, os gráficos, algumas interpretações. Dá pra gente entrar um pouquinho em força também, já que você já conhece bem. Dá pra gente avançar bem nessa parte amanhã. E é isso. Então, muito obrigado, Duda, pela sua presença. Muito obrigado, senhor André, pela sua presença, colaboração e apoio. Eu quero deixar aqui registrado o agradecimento. Pode falar, André. Pode abrir o microfone e falar, se você quer falar. Ou você estava só testando o que quer dizer essa mão aí? Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao André, que foi ele que montou o equipamento novo que eu estou utilizando hoje. Tudo a ajuda dele. É o meu parceirão aí no trabalho, edita as aulas e me ajuda muito, 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 muito. Tem muita paciência com a minha personalidade difícil de lidar e me ajuda muito. E glória a Deus nas alturas. Muito obrigado, Duda. Até amanhã às 17 horas na nossa mentoria. E qualquer dúvida que surgir aí dos seus estudos ainda de hoje, se é que vai ter ainda, se vai ter ainda, talvez seja melhor descansar já depois eu disso tô tudo. aqui resolvendo questão. Então, bons estudos. Se aparecer alguma dúvida, pode mandar. Até umas 22 eu tô ligado aqui ainda. Aí Tá bom. eu esclareço. Muito obrigado. Deus abençoe. Manda um abração pro papai aí, para toda a Amém. Vou família. mandar assim. Deus abençoe, professor. Até amanhã. Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau para todo mundo que tá, ó. Se é que tem Tchau. alguém ouvindo aí no Instagram, YouTube, Facebook. E hoje foi um teste. Foi um teste disso aí. Não sei nem se alguém comentou alguma coisa lá, porque foi só para testar mesmo, ver se a gente conseguia no equipamento novo mandar para todos esses lugares ao mesmo tempo. Parece que deu certo. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. Glória a Deus nas alturas. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre na graça e na paz de Cristo Jesus. Muito obrigado. E até a próxima.